Maravilha. Boa noite. Boa noite, Júnior. Boa noite, Igor. Boa noite para você que tá acessando o nosso canal agora, que tá curtindo mais um episódio do podcast Produtivamente. E hoje nós temos uma convidada mega especial. Super. Só quem tá no nosso Instagram seguindo sabe quem é. É uma pessoa que Conta mais, Júnior. falar dela acho que vai ser bem fácil. Assim, uma pessoa incrível, uma alegria contagiante. E o podcast Produtivamente ele é isso, né, Igor? Um espaço de conversa sincera sobre propósito, fé, desafio, que nos moldam como seres humanos, como pessoas. E hoje nós vamos falar sobre amor, dor, recomeço e missão. Esse episódio é especialmente, Igor, dedicado a mães, pais, educadores, profissionais da saúde e todos que compreendem que muitas vezes a vida nos apresenta um novo caminho no exato momento em que tudo parecia desmoronar. E a nossa convidada de hoje é nada mais nada menos que a esposa do Diego, mãe do Arthur, do Mateu. Ela é Paola Gomes, uma mulher que tem descoberto na maternidade atípica um chamado divino para amar com mais profundidade e viver com mais propósito. Seja bem-vinda. Muito boa noite, minha amiga. Obrigada, boa noite. Boa Tudo noite. bom? Como é que você tá? Tô um pouquinho nervosa. Relaxa, a gente vai falar sobre você, né? Sobre aquilo que Deus tem colocado na tua mão, as missões, os desafios, muitos desafios, né, Paola? Ah, bastante, né? Mas antes da gente falar dos desafios, conta pra gente um pouquinho quem é a Paola Gomes antes da chegada do Arthur e do Mateu. Então, Paola, casada com o Diego, então começamos a trabalhar juntos, nos conhecemos, casamos, noivamos, tudo em 5 meses, né? E vocês têm uma história bem interessante, né? Sim, foi tudo muito rápido. Ele foi pra igreja, eu conheci ele na igreja, quando vi tava casada. É? Aham. Tá, mas como é que foi? Conta assim em detalhes pra mim, assim, como é que tu olhou pro Diego e disse assim... Que gato. Eu ia dizer, nossa, eu acho que eu vi um gatinho. Não, não. Eu lembro que quando eu vi ele assim, não gostei da primeira vez. Não gostou, Olha. pois é, eu te falei que era interessante. Não gostei, nem um pouquinho. É, Não. e o que tu viu nele que tu não gostou, assim? Tu olhou pra ele e disse, não, esse rapaz não tem futuro, não é pra mim. Assim, eu já tava um pouquinho na igreja e tal, daí ele apareceu assim do nada, né? E ele é sempre muito intencional, né? O Diego, assim. Uau. Então já chegou chegando, daí eu, opa, não, né? Então teve assim, bastante história, tudo, e eu lembro que na época eu andava muito com a missionária da igreja, né? E ela tava pra ir gravar um CD em Joinville. E eu ia levar ela. Eu sei que o dia que eu fui levar ela, tava lá o Diego Gomes junto, né? Pá. Daí a gente foi conversando daqui até lá, e se conhecendo. 1 ano antes de eu conhecer ele, na verdade, a irmã dele tinha ido nessa mesma igreja que eu congregava,
E ela chegou em casa e falou: Mano, eu conheci a mulher que você vai casar. A tua futura Nossa. esposa. Aham. E dele, capaz, né? Na igreja, não vou achar, não. Menina. Ele não era da igreja. Não, ele não era. Ó, que legal. E daí teve algumas consequências e tal que levaram ele pra igreja. Daí o dia que ele chegou lá, primeira vez, eu não me lembro dele. Ele foi, daí quando chegou em casa, ele falou pra irmã dele: Mano, acho que eu conheci a menina que você falou. Então, daí ela começou a entrar em contato com a missionária da igreja, aquela coisa toda. E eu não gostava. Daí na segunda vez que eu comecei a perceber ele, porque daí ele olhava, sabe? Ele era novo, né? Então, tipo assim, igreja pequena. Tipo a lei da atração, né? Vou ficar olhando. Olha, olha, olha. Mas... E então eu sei que ele falou assim: eu vou, se é pra orar, tem que orar pra casar. Então tá, Uau. então tá bom. Que eu vou Isso quantos anos atrás? 10 anos, a gente fez 10 10 anos anos. agora. Uau. Só que eu tinha um sonho de casamento na minha cabeça. Eu pensava assim: nós nos conhecemos em novembro, noivamos em dezembro, quando fechou o mês. Nossa. Ele alugou um cinema e Nossa. disse que ia ter que falar com um cliente, coisa assim, e que tinha que ser no cinema. A gente foi, daí quando começou o cinema, que levanta aquela meia-lua e tal, Aham. começou a ver a nossa história, assim, né? Toda Que contada show. com fotos e tudo. Ah, que romântico, hein? Nossa, E- em um Não mês. dava nada. Em um mês. Sim, ele puxou. Se puxou. Daí eu pensava, mas ele não vai fazer o casamento que eu imagino nos meus sonhos, né? E eu queria casar em outubro e ele queria casar já em maio. E eu lembro que teve uma missionária na igreja. E a missionária, ela falou, a gente começou a contar a história pra ela. Ela falou: Não, missionária, eu quero casar só em outubro, né? Que eu quero que seja tudo como eu imagino que seja. Se for agora, talvez não dê e tal. Daí aquela missionária ficou um pouquinho quietinha, assim. Daqui a pouco ela fala: Filha, se você quer dar a felicidade da tua mãe, né? Ver você casando, casa em maio. Eu sei que em maio a gente não conseguiu data e casamos em abril. E na minha cabeça lembra que era outubro. E daí eu lembro que quando chegou setembro daquele mesmo ano, dia 4 de setembro, minha mãe baixou ao hospital. E veio a falecer dia 21. Bah. Então eu sempre falo assim que Deus ele tem um cuidado conosco, né? E às vezes a gente passa por tantas situações que a gente evitaria passar se a gente escutasse o Senhor, né? Eu poderia ainda naquela época ter falado que nada, eu vou fazer em outubro, né? Mas talvez se eu tivesse esperado para outubro nem casaria. Uau. Uhum. Então Deus é um Deus maravilhoso, né? E aí ali começa a história de vocês. Isso. Um mês de casado, um ano de casado, e aí até o nascimento dos Dos gêmeos. meninos. E como foi essa trajetória de vocês até o nascimento dos meninos? Depois de casado, ele assim, vocês eram empresários já, né? Isso, não, eu trabalhava, né? Eu trabalhava numa empresa. O Diego que era mais O Diego empreendedor. sempre foi, ele sempre tinha o escritório de contabilidade já. Uhum. Eu saí do escritório pra gente começar a trabalhar junto. Daí começamos, né? Trabalhar junto, tudo junto. Daí começamos a projetar as crianças, né? Daí a gente se preparou realmente, assim, né? Toda aquela questão de preparar, de imaginar como é que ia ser, de curtir mesmo, né? Aquela questão de. Eu sempre falo assim, foi realmente a gente planejou. Então, um ano antes a gente começou a planejar como que seria, né? É tipo, quando você engravidou, tem toda aquela alegria também, mas Sim, é com diferente. certeza. Mas o planejar é tipo assim, cara, eu queria muito isso. Isso daí a gente começou a planejar aquela coisa toda, vai no médico e tudo, né? E daí nós imaginávamos que ia levar aí uns 6 meses, mais ou menos, né? Quando a gente foi no médico, tava tudo certinho, mas nada, no mês seguinte já. Bah, Foi muito rápido, assim, né? Porque dizem geralmente quando tu vai se preparar e tal, pode ser que demore um tempinho, um né? tempo. E ele foi tudo assim, bem rápido. E aí nasce os gêmeos nesse Uhum. processo. E até então, os filhos dos sonhos, como tu tinha idealizado. Não que hoje eles não sejam os filhos dos sonhos, né? Só Não, sim, colocar da forma correta, né? Porque a gente imagina assim, hoje, era um tempo que não se falava tanto disso ainda, né? Não, eu sempre costumo falar, a gente não quer que o filho tenha gripe, tenha nem mão travada. Exato. Então, se você se deparar com algo que tu nem imagina o que é. Eu não Que tu nem conhece, né? Exatamente. E aí, como foi, assim, pra te chegar no diagnóstico, assim? Então, veio as crianças, né? Eu não tinha minha mãe, não tinha sogra, a gente não tinha muitas pessoas assim próximos, sabe? E depois também veio a A questão. rede de apoio que o pessoal fala, né? E depois também veio a questão de pandemia. Então a gente ficou tudo muito preso, né? Tudo no meio da pandemia. E eles nasceram, né? Acho que depois, quando eles estavam lá para fazer um ano e meio, mais ou menos, né? Teve a pandemia. Então,
a pediatra falava que era um atraso normal, quando a gente foi levar essa questão para ela, né? Olha, a gente Qual foi o descobriu primeiro sintoma, assim, atraso de voz, alguma coisa? atraso de fala, eles não De fala? falavam, eles quando chama não responde pelo nome, né? Então a gente ficava chamando, mas na verdade isso era coisa que, tipo, eu nem me apercebia muito, assim. E daí uma amiga, uma cunhada comentou: "Ah, já percebeu que quando chama, né, eles não olham, assim, pelo nome e tal". Daí tu começa, né, olhar então a gente procurou um médico, né, uma pediatra. Daí a pediatra falou: "Não, não, isso aí é normal, daqui a pouquinho eles começam a falar, desenrola e tudo mais". Eu sei que quando acabou toda a pandemia, nós fomos na casa de uns amigos, e eles tinham uma criança, um menino 1 ano mais novo. Eu comecei a olhar, assim, aquele menino, sabe. Nossa, eu falei: "Não, tem uma coisa errada". Aquele menino 1 ano mais novo fazia assim, sabe, ia, vinha, falava tudo, pegava tudo, e meus meninos só ficavam correndo em volta da casa, assim, sem parar, sabe. Eu: "Não, tem alguma coisa aí". Daí quando a gente voltou, eu falei: "Amor, a gente precisa procurar um especialista". Daí foi E quando a gente foi atrás de um especialista em tá, Porto mas Alegre. e pra vocês como é que foi isso, assim, tipo, os dois concordaram na hora que tinha algo ou tu teve que convencer o Diego disso? Não, acontece, eu lembro que também agora a gente vai lembrando, contando a história, né, eu Sim. tinha uma amiga que eu ia no salão com ela, ela tinha um menino autista. Uhum. Então ela me falava, eu falava dos meus meninos e ela também falava, assim, como que era o dela. Então eu via que tinha muita coisa em Vai comum. batendo. Isso, sabe, então ali tu já vai, assim, já Familiarizando, né? querendo e não querendo, então, não, mas daqui a pouquinho vai andar, daqui a pouquinho vai falar, daqui a pouquinho, sabe, nessa coisa da minha cabeça, né. E com o Diego também foi a mesma coisa, né. Nós também tinha uma questão da escola, quando a gente foi, uma professora falou: "Olha, eu acho que ele é autista". Daí a gente recebeu aquilo assim, tipo: "Ah, mas deu um susto, né". "Não, não, mas não, não é". E sim, é, né. Eu falo, quando a gente daí foi no neuro e teve ali a avaliação, e realmente veio o laudo, eu sinto que todo esse processo foi Deus já, sabe, nos acalmando. Porque por mais que tu não queira, é uma realidade, né. Uhum. Eu digo assim, no fundo a gente percebe, né, que o nosso filho ele tem algo especial, tem algo diferente. Então, assim, realmente quando veio a questão do laudo, a gente fez uma avaliação e recebemos, na verdade, o laudo em casa, assim, por e-mail. Pá. Então, quando, assim, se deparou com aquilo, assim, sem entender nada, aquelas palavras que não fazia sentido, o chão abre, né. Pensa: "Meu Deus, mas meu filho é isso?". Daí tu começa realmente a ver ali, parece que os teus olhos descortina, né. Tu começa realmente a comparar, daí tu começa a comparar realmente com as crianças na idade deles, e é frustrante. Porque como você falou, quem se prepara para uma maternidade, que a gente idealiza, e é isso mesmo. E daqui a pouco tu se depara com uma maternidade que tu sabe que tu vai sofrer. E às vezes é tanto tu quanto o teu filho, porque hoje a sociedade ela não tá pronta para receber. Daí tu pensa: "Nossa, talvez eu até consiga, mas e ele, como é que vai ser? Como é que vai ser os olhares estranhos, né?". Ainda que eu entenda que é muito sobre nós, né. Eu lembro que muitas coisas, assim, então eles foram crescendo e a criança, a pessoa autista, ela não, a cabecinha dela não funciona como uma criança típica, né. Uhum. Então ela vai ter, crises que muitas pessoas confundem com birra, né. Então ela vai ter alguns comportamentos e ela não escolhe onde vai ter esse comportamento, ela pode ter na pracinha, no mercado, dentro do carro, numa fila, principalmente em filas, né. E as pessoas elas têm essa questão de te olhar com um olhar julgador. Até porque Então foi criado assim, né? exatamente. Então eu sempre entendi que foi, assim, algo muito mais de me desconstruir, porque naquele momento ali a criança ela nem sabe o que está acontecendo na volta dela, mas e a gente como pais? A vergonha, A porque gente, os olhos ficam tudo pra cima de ti, então é tu entender que assim, ó, mas é meu filho, daqui a pouco essas pessoas não estão mais aqui, e como é que eu tenho que lidar com isso, né? a gente passou por algo muito semelhante na situação, assim, não na mesma situação que tu, mas diferente, mas no sentimento muito semelhante, assim. A Nath nasceu, e aí tá no quarto várias mulheres, lá no Hospital Conceição em Porto Alegre. E aí chega a enfermeira e fala pra uma mãe: Mãezinha, teu filho não vai conseguir ir contigo pra casa, a gente precisa fazer mais alguns exames, apareceu algumas coisas aqui e tal, tal. E ali ele começa com aconselhar essa mãezinha. Fica tranquilo, vai ficar tudo bem, aqui os médicos são bons, a gente vai orar por você, vai ser maravilhoso e tal e tal. Daí, enquanto isso, a enfermeira tá na mãe da frente, na outra mãe que tá liberando pra ir embora.
E aí libera a mãe pra ir embora, e aí chega outra enfermeira e chega Eliane Barbosa e diz assim: Oi, mãezinha, a gente veio falar contigo porque a tua filha também não vai conseguir te acompanhar agora na alta e tal e tal. Imagina, ela tava aconselhando alguém e aí desabou o chão, cara. É. Tu imagina? E logo depois estourou a estafilocócica na Natália, né? Uma doença de infecção de sangue e coisa assim. E, cara, A gente perde o chão, né? terrível. Os primeiros 2 anos da Natália, ela visitava a casa. Quando ela chegava em casa, tinha que voltar pro hospital. Quando não era alguma coisa de infecção, era bronquiolite, era alguma... E aí a imunidade ela era muito baixa. Uhum. E aí, tu imagina, e tu idealiza, e a gente foi o oposto de vocês. A gente não planejou, né? Uhum. E aconteceu, e aí, só que daí a gente queria muito, eu queria muito. Eu tinha um sonho, É tão lindo igual, né? eu tinha um sonho ardente, assim. Era legal, assim, que quando eu descobri que a Lili tava grávida, eu tava desempregado. Uhum. Eu tinha acabado de ficar desempregado. E aí eu tocava numa banda da igreja, chegou um amigo lá, né? E aí eu falei, bah, gurizada, eu vou dar um tempo na banda, tenho que focar mais no trabalho agora, não sei o que e tal. Arrumar um trabalho. Daí os guri foram me visitar, eu lembro como se fosse hoje, assim, daí olhou assim, a Lili tá grávida, né? É, E eu, sorrisão feliz, daí disseram pra mim, cara, tá desempregado, sem dinheiro, não tem casa pra morar. Tava tudo desfavorável, né? E eu tava feliz, porque pra mim ali ia ser o início da minha família. Uhum. Novo ciclo, né? Um novo ciclo. E, cara, e foi surreal, assim, quando a gente superou tudo isso hoje. A gente olha pra Natália aqui totalmente saudável, é uma menina que nos dá muito orgulho e tal. Ah, mas naquele início, naquele momento, nós perdemos o chão, sabe? Muitas vezes eu não conseguia orar, entendeu? A minha oração era, Senhor, por que tu me abandonou? Porque a gente entra Sim. nesse sofrimento, nessas coisas assim, sabe? E eu fico imaginando, eu digo assim, eu não tô comparando o meu sentimento com o sentimento de alguém que descobre isso, assim, mas tipo, às vezes parece coisa de outro mundo. É. Mas quando Deus nos coloca em algumas situações, às vezes Ele quer nos fazer lidar com essas situações, porque tem um propósito em todas as coisas. Eu digo que é a medida de cada um, né? Talvez eu não suportaria o que você passou, talvez você não suportaria o que a gente passa. Então a gente não tem como medir pela nossa medida, né? Cada um vai ter a sua. E para ti foi difícil, da mesma maneira que para nós éramos, e não Imagina. tem como tu questionar, né? E eu lembro que quando a gente entendeu a questão de, né, ai, mas por que Deus? Porque a gente fala, né, mas por que eu? Também. Mas por que não eu, gente? Por que Mas não por pode ser que comigo? Por que não? pode ser só com um vizinho, né? E depois que tu entende isso, é o pra quê? Pra quê então, né? Mas Se você me escolheu, escolheu a nossa casa pra quê, né? e o que a Paula falou antes é a resposta pra isso. Porque, tipo assim, ó, que nem quando ela falou sobre o casamento. Ela queria casar nessa data, mas aconteceu antes, mas tinha um porquê. Uhum, Então é isso que a gente precisa entender. Qual é o propósito? É o que tu falou agora na palavra, né? Qual é o propósito disso tudo? exato. Uhum. Então eu sei que nessa caminhada a gente daí descobriu, daí temos que fazer algo, né? Então a gente começou a procurar clínicas, lugares, e a gente teve muitas decepções, porque a gente não sabia nada do que era. Então tu acredita em tudo que te falam. Então eu sempre falo assim, pai, mãe, vai atrás. Tu tem que ser o maior terapeuta do teu filho. Se ele fala que teu filho tem que fazer fono, eu tenho que saber por que é fono, o que a fono faz, o que a psicóloga faz, o que a pedagoga faz. Porque muitas vezes o pai não sabe, recebe um laudo, né? E pra que isso? Então, assim, nós precisamos saber. E nós somos, assim, realmente, né? No começo, terapias que não eram para ser aquelas, né? Coisas erradas. Então, foi decepcionante. A primeira frustração, né? Realmente, tu ter um diagnóstico. Depois, bom, tu bota a tua esperança na terapia. Aí tu começa uma terapia e te frustra. Ah, Então, assim, mas quando a gente começou a entender, a gente também recebeu uma palavra que a nossa dor seria o nosso propósito. E a gente começou a se mover nisso, né? mas essa palavra, ela veio depois que tu começou a pesquisar, a se mover na direção de entender o que Depois que era. aconteceu. Depois que Isso, aconteceu. depois. Aí vem uma palavra dizendo que, como é que é a dor? Que a nossa dor seria o nosso propósito. Uau. Seria, uau, forte isso, hein? Forte, Fala amor. mais sobre isso. Isso, então a gente, daí eu digo já, amor, né? Daí nós nos mudamos, éramos de Porto Alegre, viemos pra cá, e aqui na região não tinha realmente Você já lugar. conhecia alguém aqui na região? Sim, a gente congregava em Sapiranga. Nós morávamos em Porto Ah, Alegre e já tá. congregávamos aqui. Uhum. Então a gente começou tudo a direcionar pra cá, né? Então a gente encerrou um ciclo em Porto Alegre e viemos para dois irmãos.
De 2 irmãos, nós viemos parar em Sapiranga. Só que aqui na região não tinha nenhuma clínica que fizesse atendimento voltado para crianças autistas, né? Especializado. Isso, exato, né? Nós temos outros terapeutas, mas não uma clínica interdisciplinar. Então a gente começou a entender como pais a dificuldade que às vezes é tu ter que assim, ó, tu ter que ir num lugar para ir num psicopedagogo, em outro para ir num psicólogo, em outro para ir no fono. E muitas vezes os terapeutas não se conversam. Sim. Então daí tá indo no fono, não que cada especialista tenha a sua peculiaridade, né? Mas eles precisam estar em contato, né? Até porque hoje Isso facilita um diagnóstico também. e para a criança poder evoluir melhor. Evoluir, né? Então a gente, como pais, a gente entendeu uma dor e uma necessidade, né? E a diferença aqui é quando tu consegue colocar tudo no mesmo lugar. Então nasceu a Clínica Aba. A clínica. Mas, tipo, no primeiro momento vocês já sabiam que era uma clínica. Isso, a gente começou a ter essa questão de ter uma clínica com que o pai fosse lá e a criança tivesse tudo lá, não tivesse que estar indo para lugar diferente, né? Mais pessoas diferentes, porque quando eu falo para uma criança autista, a questão da rotina, a questão de troca de terapeuta, ter o mesmo terapeuta, tudo influencia. E até a questão de custo, né? É muito alto tudo, né? Exatamente. Então eu sei que a gente conseguiu colocar a clínica ali. Hoje nós nos mudamos e glória a Deus, atendemos em torno de umas 50 famílias mais ou menos, né? 50, família, 50 crianças. Uhum. E não existe nada mais recompensador do que tu ver uma mãe, uma família, né? Ali vendo a evolução do filho. E tu vê que como entrou uma criança e como ela tá hoje. E tu saber que tu passou por uma dor, né? Mas aquela dor ali serviu, né, para te estar ajudando outras pessoas. Então tudo tem um propósito. A gente podia ter parado, né? Ter ficado lambendo feridas, digamos assim. Poderia estar até hoje correndo atrás de um monte de coisa que não mudaria a vida de ninguém. Exatamente. Então, fácil não é mais. E uma coisa que eu acho importante, que nem a maioria das vezes a gente procura as respostas depois que acontece. Mas nesse sentido, talvez nem todo mundo, as pessoas que estão escutando, talvez nem todos vão ter filhos autistas, mas pode ser alguém próximo, pode ser um familiar, um amigo, enfim. Então, eu acho interessante a gente já buscar essa informação antes. Claro que agora aumentou muito, né? Não sei o que tu pensa sobre isso, mas aumentou muito os casos. Sim, E hoje. como é que as pessoas se preparam? Aonde que ela busca instrução, ensino nesse sentido? A última pesquisa agora traz que é para cada 31 crianças, uma é autista, né? Uau. Então nós vamos nos deparar, né? Na escola, em shopping. Eu tenho um sobrinho que é suporte 3. Isso, e então não tem como nós não nos prepararmos para isso. Agora, 2 finais de semana atrás, a minha irmã tava na minha casa e eu tava distraído fazendo alguma coisa e ele tava assistindo uns desenhos e aí e eu sempre brinco com ele assim, que quando ele assiste desenhos, eu invento uns nomes bobo, engraçado, e ele gosta. E aí ele olhou, ô tio Júnior, que bicho é esse? E aí eu, bem, esse eu não sei porque eu tava distraído respondendo alguém no WhatsApp. E aquilo destravou nele uma crise ali. E ele começou a gritar, E eu fiquei mal porque eu não sabia lidar com a situação. Daí minha irmã, o meu cunhado disse assim, cara, fica tranquilo, deixa comigo, vem aqui, tá. Levou ele caminhar, levou ele ver outras coisas. E a gente se depara, às vezes, com outras situações no dia a dia, assim. E as pessoas, por falta de informação, muitas vezes acham que é birra, acham que é. E não é, ele tá com hiperfoco em algo e tu tirou aquilo, desestabiliza. Eu não sei explicar, né? Mas a sensação da gente não saber lidar com uma situação é horrível, né? No caso ele desregulou, né? Isso, desregular, essa é a palavra. Ele sempre era acostumado que o tio vai dar um nome. Ele tava esperando e eu tava distraído e eu não tava esperando. Ainda que talvez ele tenha a capacidade de compreender que tu, tipo, deu um nome, né? Não mas meu tio vai dar um nome. Daí o tio não deu um nome. Então frustrou, né? Uau. Então realmente ele desregulou. Hoje a gente sabe que existe diferença entre, por exemplo, birra e crise, né? Então isso é muito importante também, porque a criança autista, por exemplo, né? Ela é autista, mas ela é criança. Então a gente tem que entender que eu tenho uma criança autista. Então por isso que é muito bom e é necessário o pai se educar com isso. Porque querendo ou não, e eu falo isso porque eu também me deparei um certo tempo com isso, tudo é o autismo. Né? Tudo é autismo. Então a gente tem que entender que sim, tem o autismo, mas nós temos uma criança. Né? Então
diferenças entre crise e birra, elas existem. Então, é necessário eu compreender como eu entendo a Tu ainda diferença. precisa continuar sendo um pai, né? Exatamente. Para ti poder ver essa. É que tem pais que aí eles entendem, eles aprendem, e eles querem lidar como um terapeuta, como Uhum. alguém que vai resolver a situação. E às vezes não é resolver a situação, é ser Uhum. pai e ser mãe, às vezes, Exato. Uhum. né? E, Paula, muitas mães, assim, eu tava olhando na internet ali, relatam que quando elas recebem o diagnóstico, né, elas passam a viver tipo um luto, né? Uhum. Tipo um... Tu passou por esse momento? É a frustração, né? É o tu saber o e agora, né? Que foi bem aquilo que a gente falou, o porquê, né? O E Deus como, fala e que. como que foi emocionalmente, pergunta assim, como foi esse começo? Como é que tu venceu esses sentimentos, assim, como é que tu atravessou isso? Porque é bem aquilo, né? Tipo, meu filho vai crescer. Como é que o mundo vai receber? Como é que vai ser, né? A ansiedade? Exato. Então, falar assim, tudo foi em Deus. Eu falo, é dele, por ele, pra ele. E é dele que vem o nosso socorro. Eu falo, a gente já passou por tantas coisas que não fosse olhando pra ele, nós não estaremos aqui, não. E a gente percebe o cuidado, o amor dele, sabe? Em cada tempo, em cada momento. E às vezes as distrações do dia a dia, ele tenta nos roubar e nos tirar desse lugar, né? E eu falo, a gente nunca vai ser pais perfeitos, mães perfeitas, mas que a gente entenda que a gente tem que sempre correr para ele, ser rendido a ele. Porque ele que vai nos capacitar. A sabedoria, eu falo, Deus, eu não sei nada. Sabe, às vezes chegam algumas pessoas e conversam, mas tu aqui, tu é psicóloga? Eu falo, não, eu sou mãe. Eu sou uma mãe que todo dia fala, Deus, derrama a sabedoria dos céus, porque eu de mim não tenho nada. E eu acho que é sobre isso, né? Não que tenha algum problema, né? A mamãe, ou enfim, estudar e ser terapeuta e tudo mais, né? Eu ainda não tenho nenhuma formação de terapeuta, então eu falo, é só por ti, Jesus. E eu acho que é sobre isso, né? Saber que os filhos são herança do Senhor, né? É isso. Então, se eu tenho uma promessa, Deus ele é fiel para cumprir, né? Eu posso não ser fiel, mas ele permanece fiel. Então, entender que são herança deles e confiar. A gente fala assim, é só confiar. Essa palavra só carrega um peso, né? Mas Verdade, quando a gente consegue entender isso, que é confiar. verdade. E isso tá muito ligado à obediência, né? Obediência. Ouvir o Senhor. O outro podcast eu falei, né? Então o Igor tava fazendo um corte hoje sobre isso, né? Eu falei, se Abraão para de ouvir a voz de Deus, Abraão não era pai de multidões hoje. Exato, Era um assassino. E exato. não seria lembrado na eternidade. E não desistiu, né? Porque tu sabe É, quantas vezes ele tropeçou, ele errou, até chegar lá, né? E até chegar lá. entender que ele levaria lá o filho ao sacrifício e É. foi obediente. E foi Porque obediente. ele errou tanto que ele podia dizer, poxa, Deus, né? Isso não é pra mim, não E pode. revela algo pra nós muito importante. Deus não quer o nosso sacrifício, Ele quer a nossa obediência. Obediência. Tá entendendo? Porque quando tu dispõe a ser obediente, Ele provê o holocausto. Ele provê o Ele que provou o sacrifício. sacrifício. Ele não quer que tu faça sacrifício, Ele quer que tu viva em obediência. Uhum. Entenda o ambiente, o momento, o tempo que tu tá vivendo, Uhum. né? E isso vai nos tornando cada vez mais com identidade de filho, porque isso só vem com relacionamento, né, Paula? Exatamente. Dia a dia, porque eu fico imaginando assim o cotidiano de uma mãe atípica, tá? Uhum. E a gente vê, vocês postam bastante coisa do dia a dia de vocês. Daí a Paola, ela malha, e as pessoas pensam assim, eu tenho filho atípico agora, minha vida vai acabar. Sim. A Paola, a gente vê, viaja, Uhum. tem uma vida, Tem. sabe? Sabe que nem sempre foi assim. Foi assim, a gente imagina, mas fala um pouquinho desse teu cotidiano, como é que tu lida com isso e como é que tu conseguiu chegar nesse lugar? Eu lembro que às vezes é muito fácil a gente só olhar para nossas debilidades, né? Eu não vou fazer isso porque eu não posso, eu não vou fazer. Eu lembro que a questão, por exemplo, de treinar, a gente sabe que é bom, né? Entende até para nossa mente. Eu lembro que eu levantava, acho que era 5 horas da manhã, às vezes 4h30, para poder correr antes das crianças acordar. Ou então eu botava aqueles negocinho lá, os hits, né, na internet e fazia. Porque, assim, às vezes a gente tem que superar, né, aquela vontade, né? Poxa, se eu perder pro despertador. Então, você não conseguia nem do despertador para levantar da cama. Mas muitas vezes a gente sabe que não é fácil. Quando a gente fala de uma mãe atípica, tem mãe que às vezes passam 3 dias sem dormir.
4 dias sem dormir. Então, assim, a gente sabe que existem realidades e realidades. Existem muitas mães que são solo, que não vão conseguir, realmente falta uma rede de apoio. Nós vamos ter, né, uma rede de apoio assim como nós temos hoje, demorou, não foi fácil. Então, antes, E mesmo assim, às vezes, tu ainda precisa e não consegue. exemplo, né, hoje o dia tá por aqui, acabou É, não vindo, né. não vindo porque... Isso. E tu tem que lidar com isso da melhor forma possível. Então, eu lembro que quando a gente descobriu também, teve a minha irmã, sempre deu um apoio também, assim, pra nós. Então, mas não era uma rede, né? Quando a gente fala em rede, Uhum. são várias pessoas que vão poder estar ali contigo e tal. Quando a gente fala de uma mãe atípica, família atípica realmente não tem. Mas então, mas eu entendo quanto tu suporta o processo. Porque Deus ele nunca disse que que seria fácil, né? Então não quer dizer que se naquele período eu tô passando por algo que eu ainda não consigo, não quer dizer que ali na frente eu não vou conseguir fazer. Não quer dizer que ali na frente eu não vou ter alguém que vai me ajudar. Uhum. Então, teve um tempo que nós não tínhamos, e hoje nós temos. Talvez se a gente tivesse parado só focando no que eu não tinha, hoje eu também continuava não tendo. Então, eu creio ser grata com o que você tem, olhando para frente e compreendendo que nada foge do controle de Deus. E se aquele tempo é o tempo de eu estar ali, é necessário para alguma coisa, talvez para Deus me ensinar, né? Eu creio que Deus, ele é um pai, e um pai sempre vai querer o quê? O teu melhor. Então, para esse tempo, hoje ele sabe da nossa necessidade. E hoje, graças a Deus, a gente consegue criar uma rotina, com as crianças indo para a escola também, com todas as terapias que eles fazem, ter mais momento, né? Tipo, para nós, ter a questão da academia, o horário que eu faço é o horário do almoço, né? Uhum. Pega ali, isso também estipulei, a gente precisa também criar disciplina, né? Porque eu posso daqui a pouco ter um horário, mas não criar uma disciplina para isso. Então, é a gente sempre entender que Deus ele me deu filhos atípicos e eu vou ter que continuar, né? Com isso. E ele vai dar graça. E conta pra nós, teve um dia que a gente tava gravando um conteúdo, que aquele conteúdo mexeu muito comigo. Porque parecia uma coisa tão... Pra quem não sabe, a Desígnio participou do início da Clínica Árvore, a gente produziu muito conteúdo, né, Paulo? Nossa, A gente tava até, inclusive, agora antes do... Janinha antes afiada, do... assim. antes do podcast começar, refazendo alguns exercícios aqui, né? Mas, tipo, eu lembro que naquele tempo tu falou uma coisa que me marcou muito num vídeo e eu me emocionei bastante, que foi a primeira vez, acho que foi o Matheus, né? Que te chamou de mãe, né? Ah, sim, na primeira vez que eles falaram, É isso. Foi o Matheus ou foi o Arthur? foi o O Arthur. Arthur, Arthur. Que foi E, Eu Te e Amo, isso, né? eu Que te tem amo, mamãe. É uma que coisa. é na barriguinha. Aham. Aham. Porque o que acontece? Eu acho que é o que um pai e uma mãe espera, né? Tipo assim, meu filho vai falar, eu te amo, vai falar. Ou quando a gente chega, mamãe. E aquilo nunca vinha, aquilo nunca vinha. E quando veio, foi a maior felicidade do mundo, né? Tu esperar tanto tempo por aquilo. E quando tu vê, assim, é um cumprimento de algo que tu tá buscando. Só que isso ele já tinha quantos anos? Hoje tinha uns 3 aninhos. Imagina, 3 anos, tu é mãe, exerce maternidade e tu não, tu espera por aquele momento, porque tu fala, tu expressa, tu faz tudo e não vem. E aí, Tipo, e muitas vezes não vem nem, por exemplo, se tu não tá em casa, tu chega, é como se ninguém estivesse em casa. Tipo, às vezes a gente era totalmente ignorados, entende? Tu queria às vezes pegar, a criança não queria, você pega. Então, mas a gente nunca desistiu. Mas era isso que a gente entra na questão da frustração, né? E eu lembro que a primeira frase do Mateus, a gente sempre orava, o louvor aquele, Santo Espírito, ele vindo aqui, o Diego cantava desde as crianças na barriga. E teve um dia que eu tava dando banho no Arthur, e o Matheus passou assim por trás de nós e começou a andar dentro do quarto. E ele falava assim, ó. Ele era enroladinho, né? Daí eu parei e falei pro Diego, amor, olha só, presta atenção no que o Matheus tá falando. Daí a gente começou a entender. Ele falava assim: salva a minha família, amém. Salva a Uau. minha família, amém. Foi a primeira frase, assim, deles. E as palavrinhas também. E o Arthur foi a música, porque a gente daí botava. O primeiro dia eu cantava, e daí depois a gente sempre cantava antes deles dormir. E teve um dia, aquela coisa corrida, não cantamos. Daqui a pouco eu olhei assim, tava o Arthur, assim, ó, aquela coisinha assim, sabe? Eu, amor, vamos prestar atenção, aí ele tá cantando, eu acho. E era a musiquinha, daí começou a cada vez melhorar mais. A do Santo Espírito foram, assim, as primeiras palavras e frases dele. isso são coisas simples que pra ti viram um evento. Nossa, a gente nunca esqueceu.
Mas até eu falo até o cocô do meu filho é um evento. Gente, sério. Acho que todo assim a família os mais próximos, porque ele não fazia o Arthur no vaso. Isso é uma coisa que é uma coisa tão normal, né? A criança vai lá e faz. Não, ele não fazia, ele criou um trauma e ele não fazia. Só a gente sabe o que que a gente passou, assim. Às vezes tem coisa que parece tão fácil, né? E eu lembro que quando a gente conseguiu desfraldar, ele fez o cocôzinho no vaso. Gente, eu tenho vídeo chorando no meu telefone. Porque os terapeutas chegaram e falaram, Paola, olha só, o Arthur, ele tá criando um comportamento, é comportamental. Ele pode daqui a pouco chegar com uns 15 anos e se a gente não trabalhar isso, né? Então ele pode ser que continue. Então a gente tem que pelo menos tentar, né? Então tu tá com teu filho ali 7 dias sem ir no banheiro. E tu tem que segurar, de trabalhar em ti, não colocar a fraldinha, querendo que vai, que vai. Eu lembro que faltava, acho que no último dia eu cheguei assim e falei, gente, eu não vou aguentar. Se essa criança não for hoje no banheiro. Eu lembro que eu fiquei com ele assim, e orando muito pra Deus. Quando aquele cocô saiu, gente, foi a maior felicidade. Parece uma coisa tão boba, né? Mas Pra nós é simples, né? Mas é tão simples, gente, sabe? Ou ele pedir água, falar que tá com dor. Imagina tu ter um filho, tu saber que ele tá com dor e tu não saber onde dói. Gente, é muito dolorido, sabe? É muito, tipo, o que que eu vou fazer? Tu tem que às vezes ficar tentando adivinhar. Será que é a barriga? Será que é a cabecinha? O que que tá acontecendo? E nesses eventos da vida, como foi pra vocês e pra eles a primeira oportunidade de ir pra uma creche, uma escola, assim, como é que foi a dificuldade e como eles reagiram a isso? Sim, a questão deles é muito a rotina, né? E para nós também, né? Tu saber assim que. Porque hoje a gente é bombardeado de muitas informações, né? Sim. E negativas, né? Principalmente agora, no mês de abril, a gente teve aí muitas, né? Questão de agressão, questão de tudo. Então, é um medo muito grande, né? Graças a Deus, assim, a gente conseguiu superar isso. E sempre em contato, né? Com a escola, com os professores. E muita oração. Não dá, mas é questão da escola, assim, a gente ainda esbarra porque falta de conhecimento, né? Hoje, graças a Deus, a gente vê os professores cada vez, assim, mais engajados, né? Querendo saber, querendo procurar, querendo, né? Querendo ou não, acabo levantando uma bandeira hoje, porque se Exatamente. tornou conhecido, porque Uhum. tá se tornando público, tem bastante gente defendendo a causa, e isso é importante, né? A rede social facilitou um pouco isso também, Facilitou com certeza. deu voz pra muita gente, né? Deu voz para muitas mães, até para, no caso, tipo, fazer com que a população ela entenda, né? Que há uma necessidade de ser compreendido, de entender. Então, hoje, né, falando um pouco da escola, graças a Deus pelos professores que estão se empenhando hoje, a gente escuta falar muitas coisas, né? Mas eu agradeço a Deus pelos que estão se levantando, né? E pelas informações, né? Por isso que eu falo assim, a gente precisa falar, porque se nós que somos pais não Sim. falarmos, né? Quem vai falar? E eu sempre digo assim, a gente trabalha com comunicação e uma das maiores coisas que pra mim eu acho incrível é que um dos maiores medos das pessoas é falar. Uhum. Sim. A maior trava das pessoas é falar. A gente tem que ter toda uma estratégia, uma técnica para ajudar as pessoas a comunicarem. Uhum. E eu olho para isso hoje. Deus te fez para falar. Se ele não tivesse propósito, ele não te daria uma voz. Exato. Se ele não tivesse propósito na tua fala, na tua história, ele não te daria uma voz. Ele já vai lá e vive aquilo lá, só vive. Não fala pra ninguém. Ninguém precisa ouvir a tua história. Ninguém precisa saber do que tu faz. Não, a tua voz ela tem um propósito e tu precisa apontar pra algo, né? É verdade. Pena que muitas pessoas não entendem isso e usam a voz para coisas diferentes daquilo que Deus chamou. Mas eu acredito ainda num tempo onde as pessoas vão entender o real sentido de ter uma voz. Nossa. Exatamente. E aquela coisa importante é, se os bons não usufruírem disso, os maus vão fazer e vão usar para um lado. Martin Luther King ele fala assim: o que me preocupa Exato. não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. E tem muita gente boa no silêncio, né? No silêncio. É, Isso é terrível. Passou muita coisa com os meninos, passou muita coisa
início da clínica aba, vários adventos, digamos assim, e aí o ano passado vem uma surpresa. Fala um pouquinho pra nós sobre esse momento. Da escola, no caso? Não da tua doença. Ah, sim. Sim, em setembro, final de setembro. Na verdade, começou fez um ano, né? Eu comecei assim com uma feridinha, assim, sabe? Tipo uma espinhazinha, sabe? E aquilo, né? Parece que a gente nunca olha. E um dos melhores momentos da vida de vocês, assim, né? Uhum, foi. Então, aí daí vinha aquela espinhazinha ali, mexia, ela não saía dali. Quando chegou em agosto, ó, passou todo esse tempo, né? Eu pensei, não, vou no médico. Porque daí ela ficou um pouquinho maior, sabe? Mas era coisa pequena ainda. Eu pensei, né, vou no médico, né? Já só um tempinho aqui. Quando eu cheguei lá, o médico falou, o dermatologista, ah, não, Paulo, não é normal, né? A gente tem algo que, tipo, não cicatriza, vamos fazer uma biópsia. Então a gente fez uma biópsia. Só que a partir do momento que fez a biópsia, aquela feridinha que era pequena começou a crescer. Porque mexeu. Porque mexeu. E daí começamos a fazer exames e exames para saber o que que era. E depois do diagnóstico, né, é pioderma gangrenosa, é uma doença rara que atinge 1% da população. Então os médicos não têm conhecimento, né? E o dermatologista pediu muitos exames porque ela é muito parecida com uma outra doença também. Só que o pioderma, para te tratar, tu precisa baixar a tua imunidade. E o questionamento era, se isso for alguma bactéria e eu baixo a tua imunidade, essa bactéria ela pode se alastrar, né? Só que alguns exames demoravam muito tempo para ficar pronto, tipo cerca de 1 mês, 2 meses. E aquilo ali começou a crescer, por quê? Qual a característica da doença? Quanto mais mexe, mais ela cresce. E eu lembro que em agosto eu fui participar de um congresso sobre autismo lá em São Paulo. E eu caminhei, eu recém tinha feito a biópsia. Quando eu voltei, eu achei que o ponto tinha inflamado e daí fui pro hospital. E lá eles fizeram a limpeza e deram injeção. Então, imagina, foi pior, algo que não podia mexer, mas não se sabia, né? Então, assim, algo tão assim incomum que os médicos achavam que era só uma ferida normal. E aquilo foi crescendo e foi crescendo. Então, levou cerca, eu comecei a fazer o tratamento, acho que foi em final de outubro, mais ou menos. Que daí se soube certo o que que era e começamos a tratar. E aí eu fiz um longo tratamento depois De que maio a outubro. Não, assim, de maio até agosto, Uhum. eu tava com era uma ferida, uma pequena feridinha, bem pequena, parecia uma espinhazinha, No de que agosto não tu começou a sarava. tratar. E quando eu comecei a tratar, que eu precisei fazer a biópsia, ela começou a crescer. A crescer, e cada vez que ia no médico, ela estava cada vez mais grande, não se sabia o porquê, de onde é que veio aquilo. Então se descobriu que é uma doença autoimune, né? Que também não se sabe de onde veio, mas eu costumo dizer, a gente não sabe, né? Mas nada foge do controle de Deus. Então, algo que pelos médicos, esse pioderma é como se eu já nascesse com ele em mim, e qualquer tipo de incisão profunda que eu fizesse, era para ter vindo, por exemplo, na minha gravidez, quando eu fiz a cesárea, deveria ter aparecido. Tanto que muitas pessoas descobrem que tem em mesa de cirurgias plásticas, por exemplo. Só que acontece, daí o médico não sabe, trata como uma ferida também. E ela também cresce. Então, Nossa. tem um lugar em Porto Alegre, que era onde eu fui para começar a fazer os curativos, né? E eu digo que Deus ele tem propósito em tudo. E lá nós conhecemos pessoas muito especiais também, sabe? Pessoas que a gente entendeu o porquê que tudo isso aconteceu também, né? E o porquê que a gente precisava estar lá. E a gente fala que Deus é um Deus que ele é um Deus de propósito. E hoje superamos, mas não foi fácil. Ela é muito dolorida. Mais um recomeço. Uhum. E Eu lembro que tinha dias que eu falei, meu Deus, Deus, o que vai acontecer? Não parava aquilo. Mas passamos o deserto, né? E a gente sabe que depois que a gente passa o deserto, né? aí tu consegue chegar com clareza o propósito, né? Uhum. Eu fico sempre lembrando, eu uso muito exemplo da vida de Jó, né? Que a gente lê Jó, a percepção que a gente tem parece que Jó tava sabendo tudo que tava acontecendo, né? Ah, mas Mas, tava tão cara, bonitinha, parece. não, e aí, tipo assim, Jó tá com uma vida bem tranquila, bem boa. Aí, vamos pra Bíblia, né? Daí, tipo assim, tá Satanás ali passando, aí Deus chama Satanás. De onde vem, Satanás? Ah, tava rodeando a terra, passeando por aí, dando meus rolês. E aí ele, tem visto o meu servo Jó? É. Sabe, Deus apresenta, Uhum. sabe, ah, Jó a Satanás e vai dando
liberdade para ele tocar em algumas áreas da vida de Jó. Jó não estava vendo, mas não abandonou o propósito. Exato. A esposa de Jó, em determinado momento, né? Uhum. Ela olhou para Jó e disse assim: amaldiçoa teu Deus e morre. E Jó diz Tava assim: falas como uma louca, mulher. Da onde? Deus que me deu, ele que tira. Então Jó conhecia Deus. a intimidade, né? E Deus conhecia Jó, porque tu acha que Deus ia dizer para Satanás assim, ó, vai lá, Vai lá. toca Não. em Jó, entendeu? Mas Deus não estava querendo apresentar Jó para Satanás. Hoje eu entendo, Deus estava querendo apresentar Jó para mim, para ti, Exato. para que quando nós estivéssemos passando pelos processos que nós passamos, o que a gente ainda vai passar, porque eu sempre digo, a vida ela é feita de altos e baixos. E no meio dos processos nós entendemos o propósito. Uhum. Porque o propósito é o que acontece enquanto a gente vive. Ninguém chega no propósito Ninguém sem passar chega. pelo processo, né? Verdade. E, claro, a gente vê claramente isso na vida de vocês, assim, né? Tudo que vocês passaram. O Diego mandou mensagem aqui antes, aqui, pedindo para te falar de como foi conhecer o diagnóstico do TEA. Uhum. Como é que foi isso para ti? Das crianças? Eu acho que sim. Ele mandou assim, pergunta para Paola como foi conhecer o diagnóstico do TEA. O TEA é o transtorno do espectro autista, Isso. né? E... Eu acho que tá falando isso porque há pouco tempo eu tive o diagnóstico. Porque hoje Ah, a gente entende. tu também tem o diagnóstico? Sim. Cara, ó, a doença é um processo atrás de outro processo. O que acontece? Hoje a gente entende que de 80% até 90%, né, é grande chance de ser genético. Uhum. E claro, tem outras influências também, né? Hoje a questão, por exemplo, da idade dos pais, alguns medicamentos, né? Influências do meio. Então podem influenciar, né? Não que vão ser, mas é praticamente genética mesmo. E eu, através dos meninos, eu comecei a me deparar e ver, meu Deus, tem muita coisa parecida comigo. Porque hoje a gente entende que há, né, uma grande estatísticas de adultos que vêm a tirar a própria vida, né? Suicídio por causa disso. Porque o que acontece? Tu passa uma vida toda querendo te encontrar, tu não sabe quem tu é, tu entra numa depressão e muitas vezes as pessoas não sabem. Daí tu começa a ver o caso, a criança, a pessoa, né, o adulto em distúrbio hoje, né? Tipo, como a gente vê assim, a ovelha negra da família, né? Coisa assim. Uhum. E tu vai às vezes estudar, aquela pessoa, ela precisava de ajuda. É o que a gente fala sobre o suporte 1, né? Suporte 1 é leve. Uhum. Mas é leve pra quem? Pra quem? Né? Então, assim, é porque Pra quem não tá sentindo. Pra quem não tá sentindo. Pra quem não tá carregando o fardo, o peso. E outra coisa importante, que nem o nível 1, vamos supor, às vezes a gente diz, não, mas ele se dá muito melhor, mas talvez ele tenha mais problemas por isso, a gente pensa, não, mas esse não tem tanto problema. Daí tu esconde, mas cara, tu não trata. E a gente trata muito como mimimi quando é adulto, né? A gente brinca com o TDAH. Exato. Eu tenho TDAH, não sei o que, brinca com o TDAH. E às vezes tu tem mesmo. Uhum. E tu não sabe, e tu não tá lidando, e tu não tá, sabe? Gente, eu tenho a questão do TEA e TDAH, né? Então assim, eu falo, vocês não sabem o que é morar na minha cabeça. Tu é diagnosticado TDAH também. Isso é. Eu não sou diagnosticado, mas eu tenho um amigo meu que ele é neuropsicopedagogo. Daí ele faz uns testes e tal. Daí eu disse, faz um teste comigo aí, quero um diagnóstico. Você precisa? Tô diagnosticado pelo não é agora. Mas ele assim, cara, ele disse assim, eu vejo, tu tem muito hiperfoco em várias coisas, daí começou a me dar pontos assim que identificam. Ele disse, mas tu precisa de um diagnóstico mesmo, tem que procurar e tal, fazer. Mas quando isso se torna um problema? Quando eu não descubro, quando eu não vou atrás? Isso é o que eu falo, o diagnóstico ele não nos define, né? E eu não sou uma pessoa agora diferente porque eu tenho um diagnóstico. Não, mas te faz te ver com outros olhos. Principalmente a questão do TDAH, por muitas vezes a gente se acha até, tipo assim, muitas pessoas se falam, porque eu sou burro, porque eu sou incompetente, porque eu não consigo entender. E não, tu tem um distúrbio. A nossa cabeça, ela não funciona igual uma cabeça típica. E tá tudo bem.
Porque eu falei pra Deus, se o Senhor me fez com essa cabeça, o Senhor me fez com essa cabeça pra um propósito. Mas tem um estudo que diz, eu não sei se isso é verdade, eu já vi várias pessoas falando na internet, e como eu vou repetir aqui, eu não sei se isso é verdade, mas algumas pessoas comentam que tem os maiores gênios, né, com QIs altíssimos, diz que eles tinham distúrbios, né? Isso. Como, por exemplo, o TDAH. TDAH, TEA, existem Uhum, estudos que falam sobre isso, né? Certeza. Mas nem por isso, não é porque também tu tem o TDAH ou alguma coisa. É umas perguntinhas que também eles fazem muito sobre as crianças também. Tu fala que a criança é autista, chega, teu filho como é que é? É superdotado, Gênio. é um gênio, é aquelas coisas. Porque as pessoas criam estereótipo, eles querem criar um rótulo para aquilo ali. E nem sempre vai ser, tem casos e casos, né? Existem Existem crianças que têm, que realmente, né? tem, Tem umas que não vão que ter. não vão ter. E por isso que é um espectro, né? Então, tipo assim, mas é um gênio, não é um gênio. Não, nem É uma sempre. criança. Hoje mesmo eu escutei um especialista falando que não, que já foi comprovado que pode acontecer, né, de a pessoa ser um gênio, mas não é um, tipo assim, todo autista Porque ser tu gênio. é um gênio, tu é um autista, né? Não tem Porque o porquê. que acontece? Geralmente entra o hiperfoco, né? Isso. Então, assim, então a criança ela vai ser muito boa naquilo, mas Uhum. ela vai ter uma deficiência muito grande de outras coisas, Sim. né? Então, é Uma complicado. pergunta, o Diego não foi diagnosticado com TDAH também? Tô brincando. Tô brincando. Ele é só segurado de uma. É só porque ele não pode se defender aqui, né? Daí eu vou aproveitar pra mim. Ele fala assim, porque não sabe o que é uma vida de pai atípico, marido atípico. Mas você sabe que isso que eu falo que a informação ela é muito importante. O ano passado, quando eu fui nesse congresso lá em São Paulo, né, que foi um dos maiores congressos para autismo, TDAH e TOD, teve uma doutora, né, que é essa que me diagnosticou. Ela subiu assim e começou a contar toda a história dela. E eu olhava a história dela falando assim, meu Deus, essa mulher tá me descrevendo lá em cima. Muita coisa parecida. Ela começou a contar o porquê, porque muitas vezes fala assim, tá, mas por que depois de adulto tu quer saber se tu tem um diagnóstico ou não? Mas é porque é libertador, tu perceber que, tipo assim, ó, tinha certas coisas que eu não conseguia fazer, não era porque eu era um ET, mas é porque eu não conseguia, porque eu tinha limitações. E tu saber que tu tem limitações te faz tu saber o que eu tenho que fazer para vencer essas limitações. Porque sim, eu posso vencer isso, né? Então, é libertador. Daqui a pouco eu saber por que o barulho me incomoda tanto, por que o cheiro me incomoda tanto, por que tem coisas que as outras pessoas não percebem e eu percebo, sabe? Por que minha cabeça... Lembro quando a gente gravava o Zito, tinha uma certa dificuldade às vezes, e aí a gente precisava sair daquele ambiente, para um ambiente mais tranquilo, ir para outro lugar, que tu te sentisse mais segura, que tu te sentisse mais leve, alguma coisa assim. E qualquer coisa já E já tirava atenção. Uhum. Num dia nós gravando no parcão, um passarinho tirou. Nós gravando ela falando, daqui a pouco ela parou, olhou assim, o passarinho ficou. Se acontecer alguma coisa, quer que eu reduza o texto? Quer que eu faça. Eu disse, não, é que eu olhei aquele passarinho. Nós estávamos perto daquele lago que tem ali no parque ali, né? E hoje, sabendo, na época a gente não sabia disso, né? Mas, tipo, hoje olhando pra isso, tipo, a importância também de quem tá na volta de pessoas, às vezes compreender que as pessoas têm, sim, limitações. Interessante. Né? Talvez tu trataria de uma forma diferente. Diferente, sabendo. A gente já tinha toda uma paciência e tudo ali pra lidar com a situação, né? Mas é verdade, porque pra mim, eu entendo que é muito nas emoções a comunicação. Então, se eu quiser ter um resultado legal na gravação do conteúdo, eu preciso lidar com isso de forma leve e tal. Não posso deixar a pessoa mais nervosa. Então, eu já tenho esse cuidado. Mas, tipo, às vezes, na volta da gente, a gente também não consegue se comunicar, ou às vezes se bloqueia também. Muito por isso, né? Pela leitura que a gente tem do ambiente, né? Exatamente. E tem coisas que vão te travar e tu... Né? A questão da bateria social, igual falam, né? Existe, né? Tem pessoas que... A tua acaba? Poxa, acaba. Faz assim, por exemplo, festa, quando eu tô em festa, antes eu não entendi o porquê disso, mas eu tenho que, às vezes, ir num banheiro, daí eu fico lá uns minutinhos, tipo assim, agora dá pra... Voltar mais um pouquinho. Pra ti, e assim tu vai te conhecendo. E o interessante dessa doutora é que ela começou a contar tudo aquilo, e você, eu vou contatar essa doutora. E daí ela faz muitos... ela só não conversa contigo, né? Claro, hoje a gente sabe que o diagnóstico, ele é clínico, mas também tem ajuda de ferramentas, né? Então, ali eu fiz muitos questionários, respondendo muitas perguntas. E é tão engraçado que quando tu começa a ter que te analisar e responder coisas sobre você mesmo, tu olha e pensa, nossa, como eu nunca
nunca observei isso. Então, é bem... Esses aplicativos que tem, eles funcionam? Tem alguns aplicativos que testam QI, que eles fazem perguntas, um monte de coisa de TDAH, um monte de coisa assim. Isso não é recomendável. Porque isso é bom sempre procurar um profissional, né? Que Uhum. vai ali poder te orientar, até porque, daí tu foi lá, fez. Eu não tô dizendo que funciona ou não. Ou não, né? Não, a gente não sabe. Mas Eu ouvi falar, não sei se tu concorda com isso, que existe um teste, mas foi feito numa universidade, que é eles desenham um quadrado, não sei se já ouviu isso, e daí desenham umas bolas nas pontas do quadrado. E daí existe esse teste pra se tu não detectar o quadrado, tu tem uma chance de ser. Aí tu precisa buscar mais ajuda pra como entender. ferramenta. É isso que eu ia perguntar, tipo, não tem uma tecnologia, teste. alguma coisa assim. Então, essa doutora, ela aplica vários questionários, né? Então, Tá. ela aplica o questionário pro TDAH, pro TEA, pra TOD, pra ansiedade. O que é TOD? Transtorno opositor desafiador. Transtorno? Transtorno opositor desafiador. O que é, tipo, literalmente assim, quais são os... Como é que eu posso dizer assim? Os sintomas disso. Não sei se é sintomas a palavra. Me perdoa se eu estiver errado. Aquela criança que ela é extremamente desafiadora. Sabe? Que tu às vezes tenta lidar e não consegue lidar com ela. E às vezes a gente acha muito que é frescura. Teimoso. Exato, né? Então ela é muito comportamental, mas precisa ser cuidada também, ter um olhar bem atento. Tem uma outra palavra, eu sou leigo nisso, mas é Asperger's. Qual é a diferença do autismo? Isso, é que antigamente, né, ele era classificado, por exemplo, a criança suporte 1 como Asperger's. Com o superdotado, entende? Então, por isso que hoje se traz muito essa questão da criança associa. Associa. Então, mas hoje não é caracterizado mais, né, o suporte 1 com relação separado. E quais são as diferenças do suporte 1, 2 e 3? Consegue explicar isso pra gente? A criança com suporte 1, ela fala. Então, se, por exemplo, a criança entrou ali 1 ano e meio, 2, ela não tem a fala, ela é caracterizada já também por suporte 2. Não só a questão da fala, né? Sim. Mas é uma das coisas mais pontuais para te já, por exemplo, diagnosticar uma criança com suporte 2. Hoje o diagnóstico ele é dado o pediatra, o psiquiatra, né? O neuro, mas é um dos pontos que já faz a fala. A questão da comunicação, interação, a criança não socializa, a criança não responde, então, e daí vai, né, às vezes pode não ter déficit intelectual ou não, então é inúmeras coisas, né, mas o autismo, ele nunca vem só o autismo, então, assim, geralmente a criança, ela vai desenvolver depois ali um TDAH, ou aquela criança ela pode ter alguma outra síndrome, então é algo que a gente precisa sempre olhar com muito cuidado. É por isso que é bom ter um hub assim com todo esse suporte, né? Exato. Eu até o Diego que tá participando do podcast que vem ativo. E uma outra dúvida, tu ensina isso nas redes sociais? Tu fala? Ele falou pra mim não falar que ele tá participando. Ele disse que o Elon Musk é suporte 1. E eu vi também esses dias um vídeo que relata, assim, de uma pessoa, acho que é psicóloga, ela tava fazendo react do Elon Musk. Ele tava numa festa e do nada, tipo assim, ele meio que desregulou, assim, dela ela usa as palavras, assim, e aí daqui um pouquinho aí ela fala, agora ele tá se regulando e tal. Ele busca um hiperfoco, alguma coisa assim, né? E mostra no vídeo bem certinho, assim, dá pra ver bem certinho que daí ele pega e volta pro ambiente, assim, e tal. Mas dá pra ver quando ele perde ele meio que fica incomodado com a situação, e aí ele vai buscando, e daí... Pra ser regular. E eu vi, agora o Diego trouxe a situação, e é bem verdade. Então, tipo, uma pessoa... Não é um padrão, né? Mas, tipo, tem pessoas que às vezes tu olha e tu não diz nada e ela tem problema. Exatamente. Outro que dizem, né? O Messi, não sei se é verdade ou não. Diz que o Messi também tem suporte de... Eu ouvi bastante falar, mas não tenho certeza. Não tenho certeza. Eu já vi bastante falar também. Mas eu já vi falar também que não é, então... Não vou. Mas hoje também não dá pra se duvidar. É que nem a gente falou, tem um tabu muito grande sobre o TEA pra adultos, né?
E a gente acho que é uma coisa que a gente precisa estar atento, precisa buscar conhecimento, Exatamente. né? Porque a gente, principalmente tá no cotidiano, no dia a dia, a gente quer cuidar dos filhos e às vezes a gente esquece de cuidar de nós, né? Exatamente. Uhum. E não tem como tu cuidar, né? Vou cuidar de um filho e como é que eu tô, como é que a mãe tá. Então hoje a gente sabe que muitas mães são mães solos também, né? E como é que tá aquela mãe para cuidar? Né? A gente tem casos de mãe que tem que se mudar, se isolar, porque o filho é um suporte 3, não tem ninguém que ajude. Então a realidade ela é muito triste. Quando a gente fala assim, tem muita gente que romantisma, né? E a minha ideia nunca é essa, né? É sempre entender que eu tenho Deus acima de todas as coisas. Mas é dolorido. Isso facilita muito pra ti, né? Ah, sim. Imagina que tem pessoas que têm toda essa situação e não têm a mesma fé. Ela vai lidar com isso de forma diferente, né? Sim. A fé, ela te ajudou muito, assim, ao longo da nossa conversa aqui, é uma coisa que a gente vê que é muito claro pra ti, assim, como tu lida com tudo, colocando a fé como base disso, né? Eu falo que a palavra diz que Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Então é caminhar até que a gente venha se parecer cada vez mais com Jesus. Uau. E igual assim, eu estava refletindo e falando com Deus, né? A diferença, né, entre o nosso caráter e reputação. Reputação é aquilo que as pessoas acham que eu sou. Caráter é aquilo que Deus sabe que eu sou. Uau. Porque nem todo mundo vai gostar de mim. Vai ter pessoas que vão andar comigo e não vão gostar de mim. E o que elas vão falar de mim é o que elas acham a opinião delas e vão criar uma reputação em cima daquilo. Mas o que eu sou em Deus, quem eu sou, filha, isso é meu caráter e ninguém tira, né? Então eu falo sobre os frutos, né? Quando a gente fala em frutos, a gente não está aqui falando sobre questão financeira, não? A gente está falando sobre os frutos. Quais frutos nós temos dado, né? Daquela passagem que Jesus chega e amaldiçoa a figueira, porque ela estava com folhas, já era para ter frutos, Para ter frutos. né? E chega lá e não tem frutos. Então, não adianta às vezes viver uma vida parecendo algo, né? E o mais interessante é que o figo ele não é um fruto, ele é uma flor, Olha. né? E tô olhando assim, o figo ali ele é até meio feinho, né? Mas e por dentro ele é cheio de camadas, cheio de sementes, né? Olha. E Jesus nos ensina, né? Que às vezes não é pela aparência, mas é aquilo que eu sou. Aquilo que eu sou no meu íntimo, no secreto. E isso vai refletir, né? A partir do momento que eu tenho uma vida de intimidade com Deus, com o Pai, isso se reflete no meu dia a dia, né? No meu andar, no meu caminhar, no meu falar. Sabe que essa semana foi uma palavra que ela gritou dentro de mim, assim, que foi João 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. E todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Ou seja, é dar fruto. É permanecer limpo para que gere mais fruto Mas e ainda. as podas são necessárias. E aquele que não frutificar Uhum. é uma palavra confortante e ao mesmo tempo dolorosa, né? É, uhum. É. Sobre eu falo muito, tenho falado muito, né, é sobre o ser e o parecer, né? Hoje tem tanta gente, né, querendo parecer e ser. É uma grande diferença, né? Eu falo, hoje a gente precisa mais estar com Jesus do que falar de Jesus. Então, falar é algo, né? E eu ser parecida é diferente. Então, é olhar para ele e seguir. Porque vai vir, como fala, ninguém toca pedra em... Como é que é? Tem um ditado, né? Em árvore que não Árvore dá que não dá fruto. fruto. É isso. Isso aí. Ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto. Literalmente. E uma coisa muito importante da gente falar, né? O, o autismo, TEA, TDAH, ele não é uma doença, né? Não, isso. Não é, ele é um transtorno, né? Transtorno. Neurodesenvolvimento. Não é uma doença. A gente fala assim, né? Doentinho. Não é É, doentinho. não é E doença. outra coisa interessante, hoje eu aprendi isso, que é o autista, ele tem células em excesso. É isso? Uhum. Neurônios. Isso, o cérebro da criança, da pessoa com autismo, ela é diferente do cérebro. Se for pegar hoje em dia, tem imagens na internet, né? Tu comparar o cérebro de uma criança, da pessoa autista com a que não é diferente, tem mais isso. Tem excesso, tem a mais do que. Uhum. E o do TDAH também é diferente, você vai ver como é o cérebro, né? Então,
não tem como não ser diferente, né? Mas eu falei, o diferente que é normal, porque Deus permitiu assim. E eu fico olhando a nossa conversa agora, assim, eu fico imaginando quão incrível é Deus, né? Tu falou uma coisa agora que me chamou a atenção. Tu diz assim, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então tu imagina, se cada um com a sua peculiaridade é a imagem e semelhança de Deus, o que torna Deus perfeito é nós com cada detalhezinho diferente. Foi ele que fez, né? Ele que fez. E isso é identidade, né? Exato. Não ser igual a ninguém, tá tudo certo, tá? A gente tem que aprender a lidar com as situações, com as pessoas, com tudo da melhor forma possível, né? Às vezes a gente falha demais Sim. e não amar o próximo como ele mandou, né? Porque ele manda nós amar o próximo como? A nós mesmo. E a gente não se ama, como é que tu ama o próximo? Por isso que a gente tá vivendo um tempo de tantas pessoas com maldade, Sim. né, no coração, porque ele não consegue amar a si, como que ele ama o próximo? Exatamente. Agora você falando dessa maldade é interessante porque a criança autista, né, ele tem muita dificuldade de, por exemplo, assim, o entre linhas, ou quando alguém realmente tem uma maldade, porque ele é muito, por exemplo, assim, você falou, é aquilo. Então, tipo, palavra dupla, né? Ele vai ter dificuldade. Por exemplo, chama um elevador, a criança vai chegar ali e vai começar o elevador. Entende? Só um exemplo. Então, tu vê que realmente é sobre aquilo, é sobre não ter aquela maldade também. Então, entra nisso que você falou, assim, sobre fugir. Isso é normal. Tranquilo, fiquei em paz. Mas eu olho pra. Eu acho muito incrível, assim, o olhar de algumas pessoas pensando na gente, né? Tem a série The Chosen agora, né? Que tem um personagem lá, o personagem do Matheus, ele carrega vários traços Isso. TDAH e tal, e eu tava ouvindo as pessoas falar, porque, tipo, daí tem aquela licença poética, né? Eles pegam o contexto da Bíblia, mas dentro disso eles criam uma dramatização, ou seja, criam uma história para que tu entenda de fato e tal. E como isso é legal, porque tu acaba aproximando as pessoas e vendo como, cara, a gente vê uma realidade muito, muito num tempo diferente, mas a gente vê assim, tipo, a mensagem. Cara, sempre existiu. Só não era falado, só não era tratado e só não era visto. Essa questão aí, o autor ele fala que ele começou isso. Ele tem uma filha, se eu não me engano, autista. Então ele começou ali a estudar os personagens e começou a ver que ele tinha características. Tipo, e ele observou na leitura e. E daí, bom, vamos então colocar o Matheus. Então, e é isso aí que eu tava dizendo. Sempre teve, sempre existiu. E por que existiu sempre? Volta aquilo que nós estávamos falando, né? A natureza de Cristo, de Deus, né? Sempre lá atrás, quando Deus criou tudo, né? Vamos em Gênesis, vamos mais atrás, vamos sair um pouquinho do Novo Testamento aqui. Lá em Gênesis, quando Deus criou todas as coisas assim, e ele disse que nós éramos a imagem e semelhança dele, né? Lá já existia, já tem na essência todos o que nós tratamos como transtorno, que às vezes a gente trata como algo diferente, na verdade é a essência, é aquilo que torna a gente especial. Não especial no modo... Único, né? Exato, isso, a palavra único. Né? Então, maravilhoso. Paula, que conversa mais leve, gostosa. Faltou o chimarrão, né? Faltou o chimarrão, tava muito bom. A gente tá chegando na reta final aqui do nosso podcast. Mas antes eu queria pedir pra te deixar uma mensagem pra aquela mãe agora, domingo, Dia das Mães também, né? E que tá nos assistindo, que vai ouvir depois no Spotify. Talvez uma mãe que acabou de receber o diagnóstico. Talvez algumas que tá com medo de receber um diagnóstico. Para aquela mãe que talvez se sente sozinha, que aquela que não tem o suporte, como é que se fala ali mesmo? A rede de apoio, né? Ou para alguém que tá cansada, que não sabe mais o que fazer, para onde ir, né? Que tá sem força. Libera uma palavra para essas pessoas, para que ela entenda aquilo que de fato tu entendeu, que faz sentido para tua vida. Sim, eu entendo. Eu falo que Deus, ele nunca erra. Ele é perfeito em tudo que faz.
E ainda que a gente possa não estar enxergando, que Deus ele possa estar abrindo os olhos dessa mãe nesse momento. E que ela possa estar vendo além da dificuldade, além do que está cercando. Que talvez hoje ela possa estar passando por um tempo, né? Um tempo de deserto, um tempo onde parece que ela está sendo esquecida. Mas Deus, ele nunca nos esquece. E a propósito em tudo. Que nós possamos seguir olhando para Jesus e tendo a certeza que talvez hoje a situação, ela não está como nós desejamos, mas vai estar. Porque Deus, ele não erra, ele não falha, e nós somos filhas. E um pai, ele tem o quê? O melhor para os seus filhos. Então, ele não erra. Então, eu tenho certeza que a tempestade vai passar. E Jesus, ele está no barco, né? E a certeza que ele está no barco vai nos sustentar e fazer com que a gente saiba que a gente vai chegar do outro lado. Que ainda que pareça difícil, Deus, ele é nosso sustento. E que essa mãe, ela possa, né? Ainda em meio à dor, à solidão, olhar para Deus e saber que ele é um Deus do impossível, ele não muda. Continua fazendo milagres e maravilhas. Uau, amém. Amém. É sobre isso. Obrigado de fato. Obrigada, viu? Pessoal que quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, além da escola, que hoje a aba tem a escola também, né? Tem. 2 escolas, né? 2 escolas. Também especializada? E isso que, como eu digo, né, nós é uma escola que recebe, né, crianças típicas, atípicas. Nós temos também. Ela recebe típicas e atípicas. Sim, isso é para porque todos. porque acontece, porque uma escola ela atípica, ela é considerada uma escola especial, né? Então, não ali na aba nós somos, né, uma escola típica que recebe crianças típicas, atípicas. E nós temos só também um cuidado, um olhar, né, voltado para a questão também da inclusão. Eu digo não que as outras escolas não tenham, Sim. mas nós temos essa questão porque nós carregamos essa dor. E é crianças de quanto até quantos anos? É creche infantil, então até os 6 aninhos, né? Até os 6 aninhos. Isso. Quem quer saber mais sobre os projetos de vocês é @Paola Gomes no Instagram. Isso, TEA e Clínica Aba. Clínica Aba. E Escola Aba. a escola acho que é Sementinha, Sementinha. que são 2 agora. Hoje nem assim se me pega. Vou botar depois, manda pra mim no WhatsApp, que a gente bota na descrição aqui do YouTube. E também tem um grupo de apoio, tu não tem? No WhatsApp? Isso, ali dentro do Insta ali tem, né? Um link na bio ali. Na bio ali, E cai num grupo também de mães. Que se essa mãe estiver precisando de uma ajuda ali também pode ser um suporte de apoio para ela ali, uma rede de apoio que vai ser bacana. E sobre falar em rede de apoio, é incrível como Deus ele vai criando conexões, né? Vai trazendo pessoas, afastando outras. E a gente louva a Deus por isso, né? A gente sabe que a clínica é um propósito, a escola é um propósito. Hoje nós também temos, né, uma outra família típica que caminha conosco junto com a questão da escola. E é muito lindo o que Deus faz. Que legal. Amém. Paola, a porta tá sempre aberta aqui. Obrigada, professor. Tá? Obrigada mesmo. Sempre aberta para quando Até precisar de... isso, pra gente pensar mais sobre isso, pra trazer mais, porque querendo, eu fico muito feliz por esse dia, porque querendo ou não, a gente precisa, como a gente falou no começo, né? Precisa desse conhecimento e fica aqui dá uma porta pra gente voltar mais vezes e falar mais sobre isso, né? E esse é um lema do Produtivamente. Trazer coisas que tornam o dia a dia das pessoas mais produtivo. Isso. Para que tornem a gente numa comunidade melhor, né? Eu falo comunidade porque nós vivemos em comunidade. Que Deus continue dando graça, sabedoria para vocês. Parabéns. Amém. Tudo que vocês têm construído, né? Que Deus continue sendo Deus em vocês e através de vocês. Amém. Obrigado. Obrigado, Paola. Mais alguma coisa, Igor? Só isso. Isso. Agradecer esse dia. Amém. Maravilha. E, para encerrar, eu queria convidar você a compartilhar com alguém esse episódio. Se fez sentido para você, se você acha que isso aqui merece que o teu amigo... Eu sempre dou uma dica infalível, tá? Sabe aquele grupo do WhatsApp da avó? Da família que tu recebe bom dia todo dia, assim. Aquele grupo, só pela misericórdia. Tu olha lá, teu telefone travou, tu vai olhar o quê? É só bom dia da mãe e da avó e da tia. Então, esse é o grupo perfeito para você colocar o link desse episódio, porque eu tenho certeza que elas vão nos ajudar a viralizar. Porque elas sabem do que realmente é bom para vocês. Então, se eu fosse vocês, eu mandava nesse grupo e falava assim, ó, avó, agora é só compartilhar, tá? E aí a gente vai fazer um mutirão
né? Para que esse episódio chegue na pessoa que mais precisa ouvir. E vai lá no Instagram também, @podcastprodutivamente, tem sempre muitos cortes legais. E no Instagram do Igor Rig1, para você acompanhar vários cortes. Tem também o Cortes Produtivamente, cortes diversos, variados. Curta, compartilha, comenta as nossas redes sociais, porque assim você nos ajuda a levar, né, esses programas, essas mensagens cada vez mais longe. E também pode entrar no Instagram SR Júnior Ribeiro, Senhor Júnior Ribeiro lá, e a gente tá vindo com muitas novidades por aí. Claro, Produtora Designo, responsável por essas produções magníficas, sempre investindo em qualidade, tecnologia, sempre atento naquilo que é mais relevante para melhorar a sua comunicação. Então, não esquece, www.produtoradesigno.com.br e no Instagram, @produtoradesigno. Nós estamos ficando por aqui. Nath, tchau, tchau. Cortou.